Oi, mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Literários também acontecem por aqui, tá? Só para deixar assim no ar. E no episódio de hoje, estou de novo com um convidado mais especial, que é Guilherme Becker. E aí, Uh! pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Me chamo Guilherme Becker e estou aqui mais uma vez para prestigiar este podcast que eu amo com meu amigo maravilhoso. Ícone! Já deixa o Instagram agora e no final. Instagram certo, não esqueça, para poder as pessoas que quiserem te seguir. Se eu não me engano, é arroba Gui, underline, Becker, underline, underline. Beleza. Vamos falar hoje sobre uma série que acabou de terminar nesta semana, que se chama Velma. Velma foi um tópico de discussão da gente no privado e também em grupos, mas vamos deixar no privado, que é o que a gente pode falar aqui. E aí eu pensei, tudo bom, Gui? Vamos conversar sobre essa série, porque acho que ela é interessante e ela tem camadas para a gente poder conversar sobre. Muitas camadas. Sim, pois é. Bom, e eu queria primeiro pedir para você, para se você pudesse dar um resumão assim de como é Velma, o que que Velma fala, para que a gente possa iniciar a conversa com uma espécie de sinopse, digamos assim. Bem, gente, Velma é uma adaptação da HBO Max, você encontra ela lá para você assistir. Fala sobre a história de Velma, ela como sendo protagonista, mostrando ela resolvendo os casos, aparentemente a origem do grupo do Scooby-Doo, né? Com o Norville, que seria o Salsicha, a Daphne, a Velma, o Fred, e mostra ela resolvendo casos e mistérios. Agora, nessa série, mostra ela resolvendo o mistério do sequestro da mãe dela. E adiante da série, traz bastante referências às adaptações de quadrinhos de desenho animado de antigamente, mas é com toda uma pegada nova, uma pegada 2023, século 21, atualizado, né? Porque muita gente criticou essa relação, só que, gente, não é uma série para crianças, é uma série adulta e traz totalmente uma outra pegada, um outro foco para dar uma fugida do cotidiano, do, entre aspas, normal, né? Seria isso a série Velma. Uns pontos que eu queria incrementar na sua fala é que Velma é uma visão adulta sobre Scooby-Doo. Então, quando a gente Isso. vai assistir, por exemplo, o filme do Scooby-Doo, o primeiro live action que fez sucesso, entre aspas, e aí a gente vê Scooby e toda a turma lá, isso não vai acontecer. Sim, é, exato. E aí, um outro ponto é que essa série está sendo passada na HBO Max. E ela é uma série que tem muito do formato HBO de ser. A gente já vê aqui no podcast sendo falado, por exemplo, de Harley Quinn. Já falei duas vezes sobre a série. E Harley também é da HBO Max. E tem uns pontos muito parecidos, que eu acho que depois a gente vai acabar falando sobre. Mas essas Mais questões tarde, de né? crítica social e como que o público acaba vendo essa questão de tornar o desenho um pouco mais adulto e casar isso com o público que vai estar assistindo, que vamos deixar aqui de passagem. Não são os nerdolas, porque acho É, que em ambos os rolês o tópico LGBT está presente 100% do tempo. E eu acho que isso é legal e que isso incrementa na história. Mas em Velma, eu amei uma vibe egípcia, bem gata, bem garota. Vamos deixar claro para quem está só ouvindo o áudio. Guilherme está com um olho gatinho, bem egípcia, bem bem puxado. Cleópatra. Pois é, bem gostosa. É isso, vão lá no DM dele e falar assim: Oi, gostosa, tudo bom? Queria Tô você. solteiro. Pois é, gata, a gente tá solteira aqui.
em estados diferentes? Sim, com certeza. Mas estamos aqui em estados diferentes dizendo: Oi, mundo, tudo bom? E tá tudo certo. Mas sim, focando na história de Velma, pra gente não se perder. Acho que a história de Velma, ela tem aquela pegada de ser um contexto mais adulto mesmo, como você falou, e tem um contexto de crítica social que eu acho que é interessante. Mas eu acho que isso é Sim. para depois. Então, vamos comentar sobre os personagens que estão ali na frente, que vão estar sendo a base da história nesse contexto. Acho que o primeiro para a gente conversar é Velma. O que você achou de Velma? Como, amigo? Repete a pergunta? O que você achou de Velma? Velma, personagem Achei de principal. Velma, assim, uma coisa totalmente reconstruída do que a gente está acostumado, né? Com aquela garotinha que fala, gente, que acha as pistas, muito diferentona, meio porquinha, bem desconstruída nos quesitos de sociedade. Isso que eu gostei disso nela, né? Nesse caso. Chocada. Só que ela é péssima com amizades, né? De fato, eu achei que foi um ponto que eles pesaram sem necessidade, que Velma acaba sendo uma garota que ela deixa de lado aquele quesito social e É, é acaba sendo você, tóxico. sim, você tem que ser o meu amigo, só meu, que vai viver em função de mim. Fazendo as coisas pra mim. Exato. Eu achei isso um ponto que a gente não vê em Velma em outros aspectos. E eu achei sem necessidade. Eu, Daniel. Porque eu Sim. acho que dava para trazer ela com. É a mesma crítica que eu faço, como, por exemplo, em Heartstopper, com o melhor amigo do Charlie, o O, que é hétero. Eu esqueci o nome dele. o Shaw, Sim, Shaw, Shaw. Na série da Netflix, É, retrataram o pesaram Charlie, bastante nele também, na pesaram Netflix. na personalidade dele, e acaba se tornando um lance que torna o personagem chato em muitas das vezes. Eu acho que não tinha. Pesado, assim, a gente não quer ver cenas com ele. É, é exatamente isso. Tem horas que a Velma se torna tão tóxica que ela se torna chata. E eu acho que o personagem principal sendo chato não é um contexto interessante, porque a ideia é que o personagem principal seja a pessoa que a gente se relacione. E tudo É, bem que vai ter gente chata na sociedade, mas eu acho que, tipo, para chamar o grande público, seria um rolê assim de deixar a personalidade de Velma um tanto mais comum, muitas deixar um aspas. pouco mais, deixar a personalidade dela ácida, mas ao Isso, ponto de comum e não pesado, assim. isso. Ela é ácida, mas ela não é ácida tóxica. É tipo, o contexto da série como um todo. A gente faz piada da situação, É, mas é uma piada com um fundo de verdade e com um fundo de tipo, vamos estar dando uma alfinetada. E essa alfinetada, ela tem um porquê de estar acontecendo. Não necessariamente ficar só jogado no tópico de que Velma é uma pessoa chata de se conviver, e aí a gente acaba criando o ranço da personagem principal. Que eu acho que foi uma coisa que aconteceu com muita gente que estava assistindo. E acaba assistir. meio que afastando o público da série. Vamos aos próximos, então. Que acho que a gente já macetou o suficiente, Velma. Que não Coitada. ficar sem graça. Quem é que você vai querer falar agora, amigo? Eu acho que seria legal a gente falar do Norvile, que a gente já Orville? casa a situação de ser tóxica com esse É. contexto dela. Quer começar? Então, gente, Norville seria o Salsicha na série, e ele é o melhor amigo dela na série, acho que é do fundamental que se fala, não sei. Sim. É, Na verdade, a Daphne é no fundamental. a E Daphne aí, do fundamental, o Norville é da escola. isso. E Norville é apaixonadíssimo, caidíssimo por Velma, só que ela tá cagando e andando pra ele porque ele só presta e serve pra ela pra fazer os interesses particulares dela, um pouco Capacho. narcisista. É, bem capaz, e ele, na maioria das vezes, faz por estar apaixonado por ela, né? Gostar dela, ele faz com a esperança de que o sentimento seja recíproco, se ele faz essas coisas.
os pais deles são. Ela é a diretora da escola e o pai dele é o meio que o psicólogo, entre Psicólogo. aspas, da escola. O Isso, terapeuta. isso, o terapeuta da escola. Eu achei que ele, como personagem, daria para dar uma desenvolvida um pouco melhor, um pouco mais de Fato. abertura, mais de cena, porque não teve tantas cenas assim com ele, que fossem edificantes, vamos usar uns termos, né? Amo! Mas é isso, o meu ponto de vista, né? Ele ficou um pouco ofuscado e só naquela relação de servir a Velma, né? Eu acho que isso aconteceu porque um ponto crítico não tem Scooby. E as cenas É, do Salsicha, eu vou chamar Norvile agora de Salsicha. As cenas do sim, Salsicha são muito pautadas em relações com o com Scooby, Scooby. não com as pessoas do grupo, que tá querendo desvendar um mistério e tal. Inclusive, as cenas de perseguição e tudo mais, é tudo com o Scooby. E aí, o Scooby acaba tomando a liderança das cenas e o Salsicha é o incremento no que tá acontecendo ali. E eu acho que eles fizeram num formato em que o Norvile, ele meio que ficou em segundo plano muitas das vezes. O que eu acho que poderia ter dado mais atenção, e inclusive o Norvile, ele pega muito do protagonismo a partir do momento em que Velma se torna insuportável e ele vai começar a namorar. E aí, tipo, É, não quero mais esse relacionamento tóxico. E aí, nunca relacionamento tóxico não vai começar com Velma, ele vai se encaixar onde? aquele vão na série. Eu acho assim, é bom pensar nesse relacionamento dos dois, mas construir uma relação em que ela vai além disso. Porque a gente vê pouquíssimas cenas dele fora o relacionamento com a Velma, porque claramente a série é sobre a Velma. Só que eu Sim. acho que esse processo do relacionamento dos dois fica muito pautado em ele sendo o subalterno, entre muitas aspas, para a Velma. E aí ele vai evoluindo nesse processo, mas a gente vê que esse processo de evolução, muitas das vezes, é uma farsa. E meio que, tipo, você tá lá todo animado, pô, agora o Norville, ele vai trocar de Vai pra personalidade. frente, Pois é, ele vai evoluir nesse processo da história. E no fim, dá um retrocede. estalo, ele muda completamente para o que era antes. E tipo, e aí? Aquele Sim, Norvile descolado legal que tava lá acontecendo, o que acontece com ele? Foi embora. E isso me deu uma frustrada grande, grande mesmo. E a relação dos dois acabou sendo um dos processos que eu acho assim que são pontos de evolução, assim como acontece em Wandinha, que Wandinha ela evolui com a Enid, e aí tô trazendo mil séries que eu já comentei aqui, me perdoe. Mas aquela relação da Enid, que tipo, Wandinha ela tá com aquela baixa que ela não, ela tá sem bateria social, e aí depois ela começa a modificar essa forma de ser para conversar com as pessoas. E aí ela acaba mudando, por e exemplo, é que nem essa relação de Wandinha é bem gostosa de assistir essa sim, evolução dela. Já essa questão da Velma Norvaio fica chato, uma coisa meio enjoada, assim, falou sabe? tudo. Fica aquela cena, fica, ai, de novo isso, vamos ver de novo essa questão tóxica, que é aquela bolha, aquele ciclo. Você falou tudo. Vandinha é um processo que tem o rolê macabro, mas Vandinha não se torna um personagem chato. É, A personalidade dela é uma pessoa fechada. E ela tem esse contexto de é uma ser, personalidade forte. sim, de ser uma personalidade forte e de ter uma vibe mais gótica e gótica ácida. Não gótica tóxica e ácida. Isso. Ó, a gente devia ser contratado para ajudar nesses rolês assim. Eu já ia Né? amar. Vou fazer os roteiros aí dessas séries. Oxi! Young Royals vai vir aí, a gente vai reescrever a história inteira. Eu, pelo menos, já te falei várias vezes de privado. Vamos reescrever isso aqui, porque tá cagado. Principalmente a primeira temporada, gente. A primeira Nossa, o temporada é tanto que top eu falei história. mal. Não, Deus, E abençoa. spoiler, gente, a gente vai trazer sobre Young Royals aqui no podcast. Verdade. Vamos gravar. É o rolê que vai vir já já. Vocês vão É, ver. Mas tá.
Falamos do primeiro rolê, relacionamentos de amizades, que não evoluíram e vai ficar assim, para passarmos para o segundo, onde a gente Calma, amiga, a tem. gente nem falou da Daphne ainda. Calma, gata, é agora que a gente vai falar dela. Ah, Porque tá. Eu a achei que gente você já vai. ia pular pro próximo tópico. Bonita! Eu já tô aqui, ó, trazendo a introdução e você dá o tá, tá, Te tá. cortando. Pois é. Ó, porque agora ele acabou de dar o spoiler, a gente vai falar de Daphne, que é o segundo momento, relacionamento com Velma. Amizades, relacionamentos, beijos, relacionamentos, namoros, é sobre isso, vamos falar agora. Quer Bom, começar, amiga? Eu só vou, vou vou falar. complementando. Vou falar que é o primeiro relacionamento LGBT que a gente vai conversar aqui hoje. E o que que acontece? A gente vai ter nessa série trazendo Velma como uma pessoa que vai estar com o pé no rolê LGBT e Daphne vai ser sua dita cuja. A gente vê no processo pré-Velma imagens que vão sair de alguém que Velma ia sentir um crush, que não é Daphne. E aí, quando a gente assiste a série, a gente vê que o relacionamento que ela vai ter, porque Velma foi anunciada como uma mulher sapatão, a gente Uhum. vê que Daphne, ela vai ser o relacionamento de Velma nessa história. Daphne, ela vai iniciar um processo de inimizade com Velma. A gente não sabe o porquê, porque Velma é uma garota que vai estar nessa escola sendo uma pessoa popular e a Velma, uma total excluída, fora do meio, porque Velma pauta muito da sua história em investigar o assassinato da mãe. Então, ela não tem muito tempo. Sequestro. Como é? Sequestro da mãe. Isso, sequestro, Você falou desculpa, assassinato assassinato, das meninas da coitada. escola. Já tá matando a mulher Tô ali. ficando louca, tô ficando louca. Mas sim, o sequestro da mãe. E, junto a isso, tem assassinatos na escola das amigas da Daphne. Ó, eu já tava confundindo porque é tudo relacionado. Inclusive, obrigado, gata, porque eu tava já confusa falando aqui sem nem me tocar. Mas sim, a gente vai ver Daphne como sendo uma pessoa de protagonismo nessa história junto à Velma, porque mesmo separadas, elas vão estar juntas, já que elas são vizinhas de casa. Sim. Daphne, como é? Não, concordei, sim. Ah, tá. Concordando. Daphne, ela tem duas mães, e eu acho que também é um outro ponto legal de se comentar, e é uma outra representatividade. Assim como quando a gente vai ver cenas da Daphne com a Velma, sempre rola, não sei se você reparou quando você estava assistindo, mas sempre rola casal gay beijando no fundo das cenas. Tipo, as, Sim, verdade. as Rola do. muito. E não é nem Sim, se beijando, é se engolindo. é verdade, se engolindo, passa assim na frente da cena, Sempre tem, eu fundo. reparei isso. Eu amei. Na cena do corredor, na cena do Sim, em cenas da refeitório, escola, sempre. estão lá se engolindo. Exato. E aí eu acho que é legal da série isso, porque a gente vê representatividade LGBT e também a questão de a gente tá nesse contexto de pessoas que estão dentro da escola e essas pessoas elas estão ali para se relacionarem. E tá tudo bem, não é uma grande situação. Com a Velma e a Daphne acaba sendo porque a Daphne é uma pessoa muito popular e a Velma é uma pessoa excluída que muita gente não gosta na escola. Mas esse rolê de, tipo, as pessoas estarem ali no contexto falando sobre rolê LGBT não é falado de forma aberta com as pessoas que estão nesse contexto da escola, mas a gente acaba vendo que ainda assim a forma como o relacionamento acontece entre as duas está presente no contexto e está de fato sendo discutido. Então, gata, Guilherme, o que você tem a falar sobre isso? Tivemos um probleminha técnico aqui. Começou a chover, eu quebrei a cama. Morta! Ai, céus. Então, gente, eu gostei bastante da questão da Daphne, porque traz todo o ciclo psicológico, físico e ambiental dela, da questão dos pais, do tio, das
mães adotivas, os pais que ela não conhece, que ela quer ir atrás, a questão dela ser uma famosa, que ela e a Velma no primário eram muito amigas, mas daí, por questões da. Nossa, esqueci a palavra que eu falei agora no início da Velma, dela ser uma narcisista, Ah, tá. ela se acabar se afastando, mesmo não querendo, porque no final ela comenta sobre que ela gostava de deixar a Velma com ciúmes. Ó, spoiler. Nossa, que. Ai, o ranço que eu tive na hora que eu vi essa cena. Mas eu entendo. Aí a questão dela na escola sendo popular e tendo aquela inimizade assim com a Velma por questões da Velma não aceitar que a Daphne deixou ela de lado. E também tem a questão dela ter namorado com o Fred, a Velma gostar do Fred, depois desgostar, o Fred evoluir também. Tem A tudo gente vai isso. falar do Fred agora, porque o Fred é uma grande piada nessa história. Amigo, acho que não tem necessidade. Vamos dar só um embasamento do que seria o Fred nessa história. Quer que eu dou um embasamentozinho Ai, Dê, rápido? porque eu tenho ranço. Então, gente, o Fred nessa série é aquele garoto rico, branco, loiro, mimado, Você- e eu não sou Mentira, não rico. é você, mas tô zoando. Eu tô E brincando, tem que viu, ter, gente? que pede para a mãe cortar e servir de aviãozinho na boca, comida, por tudo chora, mas tem um grande temperamento por seu ego inflável e como é que é? Tóxico mesmo. Também, mas é um ego Realmente sensível, infantil. um ego muito frágil. Sim. Não pode falar um A que a criança já está lá chorando. Ela é muito criança, é muito criançona. Eu espero que talvez, se caso aconteça uma segunda temporada, o que eu acho um pouco difícil, ele mude o seu ego agora, depois ao spoiler da morte da sua mãe, né? Mas vamos ver, né? O que vai ser. Mas o Fred seria isso: é uma grande criança temperamental e mimada. É, eu achei que o processo do Fred sendo contado tornou a história chata também. Também. Tipo, o Fred, ele é uma criança no corpo de um adulto. E tudo bem que ele não tem maturidade das coisas, tem vários seres humanos adultos que são assim também, mas a Imaturos. história passa de um jeito que fica tão Imaturo, deixou patético. ele muito imaturo. Num Isso! frase. É. E olha, vamos lá. Não que seja um. O que que você tá fazendo, amigo? Ah, eu tô vendo aqui por causa da cama. Tô com medo. Não que seja um processo que não vai acontecer na escola, porque eu falo minha experiência. Eu acho que vai ser um pouco diferente do que você viveu no período escolar, mas minha experiência escolar, eu tinha muita gente na escola que era o cara hétero, que era nessa descrição e que tinha uma cabeça de cocô, não tem como ser diferente. E que faziam umas coisas assim que, tipo, véi, não é porque você tem 16, 17 anos, 18, porque tinha gente de 18 na sala, que isso vai ser engraçado. É só imaturo. Sim. E ele Não, se torna. acontece muito. Não vai acrescentar em nada. E ele se torna uma pessoa muito. A famosa frase da minha mãe é fazendo feio achando que é bonito. Sua mãe falou tudo. Porque é exatamente isso. O personagem do Fred, ele é um fazendo feio que tá tentando ser bonito, mas não Forçando a cola. barra. É muito forçado. Inclusive na cena em que o Fred recebe o livro falando sobre feminismo, e aí ele entende sobre o quesito de que beleza feminina não é simplesmente aparência. E Corpos e aí, peitos. nossa, ficou tão forçado o processo que, tipo assim, ele poderia ter se tornado uma aliança para poder mudar o pensamento das pessoas da escola, mas ficou um rolê tão patético. E tudo bem, eu entendo que feminismo é um tópico feminino, mas eu entendo também que homens podem ajudar nesse processo de tentar ajudar com os seus pares, de tipo, caras que vão estar ali no seu convívio para poder mudar esse pensamento e tudo mais. E eu acho que, velho, se mostrasse nesse formato de que
ele começasse a conversar com os caras, porque ele era uma pessoa muito popular na escola. Muito Ele começasse a influente. conversar com os caras do time de futebol e tal, mudar a percepção dele. Eu acho que isso seria, tipo, incrível. Mas do jeito que foi trazido, o Fred ficou, tipo, um pateta na história. Sim. E pegando essa questão do feminismo, amigo, tem até um episódio que traz a questão da Velma deixando as meninas populares gostosas, feias Feias. por causa do serial killer. Eu achei um pouco interessante a questão deles comentar da forma que estruturou a questão do feminismo, porque no final elas falam que não precisa ser feio ou gostosa e coisa para ser feminista, para ser empoderada, para Sim, a mulher se sentir bem, sabe? Isso eu gostei. Mas poderia, nesse quesito, nesse episódio, ter trazido bem mais conteúdo, um conteúdo mais edificante. concordo. O episódio foi legal para gerar. É isso. Velma tem muitos pontos legais de crítica social, mas a forma como, Muitos. mas a forma como a crítica social está sendo trazida acaba se tornando de um formato que é chato. Você está criticando o cerne É, da questão, mas você critica de uma maneira muito séria. Criticar por criticar a situação, mas sim. sem saber como o outro vai ouvir isso. E aí, muitas das vezes, por exemplo, utilizar da crítica junto à comédia é uma boa forma de você dar a alfinetada. Se a Sim, alfinetada surtiu efeito, porque a pessoa ela tá se enxergando naquela posição e aí você vem e alfineta. traz uma reflexão para ela. Isso, eu acho que esse é um formato massa e eu acho que isso tem em outras séries, por exemplo, na HBO, que dão Sim, muito certo e que eles trazem tópicos que são muito precisos e muito necessários de serem falados de uma forma que as pessoas conseguem entender da onde vem aquilo. Mas eu achei que em Velma a crítica ficou pela crítica e não teve o... É tipo uma piada. Você conta o contexto até chegar na piada, mas o punchline, no caso, tipo, aquela frase que vai ser o motivo da risada. a frase de Todo... efeito no geral. Exato. A frase de efeito que vai dar o para você rir não acontece. E aí você tem o caminhar, mas muitas das vezes a risada não vem, porque acaba se tornando tão sério o caminhar da piada que o momento em si da piada não surte efeito. E não é sempre, Para tá? trazer a reflexão para a pessoa. Indo para a família da Velma, vamos conversar sobre como é esse processo, porque a história traz traições, a história traz traições entre aspas, né? Eu não acho que foi tão traição, mas ela traz também o contexto de como que a família foi formada pós mãe da Velma sendo sequestrada, e a gente tem o contexto de a Velma se autodeclarando como uma pessoa indiana. E aí eu acho que são tópicos legais assim, de se comentar, porque eu não lembro disso ser falado, por exemplo, quando a gente assistia Scooby-Doo. Na época do Scooby-Doo, a gente não via muito essa questão de da onde vem a família, qual é o É, background e tudo mais. Então, eu queria saber um pouco do que você acha. acredito que nos desenhos, se não me engano, teve um live action só que trouxe um pouquinho das famílias. Bem pouco. E da questão da Velma, nos desenhos ela sempre era uma mulher branca, né, alta. Já no desenho não, ela é uma mulher negra, descendente de indianos, baixinha, gordinha, corpo forte, né, robusto. E tem toda a questão do rolê da mãe dela indo atrás das pesquisas da doutora, que é mãe da mãe do Norvile. Isso. E nesse caso, ela acaba sendo sequestrada pela mãe do Fred, spoiler. E depois disso, a Velma começa com a questão de procurar sua mãe, ficar com desejo obsessivo, compulsivo de localizar sua mãe, porque ela acredita que a sua mãe não está morta, sim sequestrada em algum lugar. Ela começa a procurar pistas, começa a procurar informações, ficha policial. E nisso também ela começa com assombrações psicológicas devido a uma hipnose que
que foi feita nela, assim como a mãe dela também foi hipnotizada. E nós entendemos a hipnose no último momento, lá É, no último nos últimos episódio. minutos do episódio 10. O que eu acho que, sabe, ficou um pouco sacana, essa Tenho questão críticas porque tava terríveis. lá aquelas assombrações, a gente não sabia o porquê daquilo, se era um traço, porque não dá para dizer que é um traço, uma fratura psicológica, um resíduo de um trauma, porque ela lida até que muito, entre aspas, muito bem. E temos também o quesito da continuidade da história. A história no Sim, início traz a mãe da Velma, a Dia. dia Dickman. Tem o problema no olho por conta da Velma. Ah, é verdade. É. E aí, quando a gente volta para a A história, mãe dela tá perfeita lá. ela consegue ver tudo, não tem olho caindo, não tem E nada nos disso. episódios, nos episódios mostra ela com o olho caindo por causa de um problema É, que ela teve com e, a Velma na infância. e aí vem da onde isso? É fruto da imaginação da Velma. O que que tá acontecendo? Ficou muito, Flashbacks assim, da Velma. ficou muito estranho, porque a gente vê o flashback da Velma, como a Velma sendo uma filha perfeita, depois a gente vê como que, de fato, entre muitas aspas, para quem Como está era? vendo o vídeo, como que seria. E aí fica aquele questionamento de qual é o real? O Qual que a que eu gente está acredito? vendo da Velma, ou o que a gente está vendo da Velma lúcida, que lembrou de como que de fato aconteceu aquilo tudo. Então, Sim, tipo, fica meio confuso. Eu acho que a continuidade da história da mãe ficou um pouco questionável. Eu um acho que um pouco outro ficou em ponto. aberto. Não, questionável mesmo, porque não é nem aberta. A gente sabe o que aconteceu com ela, de fato. Dá essa finalização, mas a forma como foi a continuidade me incomodou muito. Porque o olho dela, uma hora sai, depois, quando a gente vê ela de fato no tempo. Bem esquisito isso. É, e na hora que, tipo, tá no momento presente com a mãe da Velma, isso não tá acontecendo. Então, eu achei um pouco estranho. E o contexto de família também, eu achei um pouco complicado. O pai dela traz um contexto de que não liga muito para O como a Velma desaparecimento se da mãe. sente. E, nossa, muito bad isso. Porque o pai aparenta ser uma pessoa bastante away, meio tipo afastada, assim, da De realidade, tudo. focado no trabalho e não tá nem aí pro resto. E eu acho isso bem complicado. Ele parecia que ele esperava que isso acontecesse, que, entre aspas, a mãe da Velma largasse ele, para ele poder seguir sua vida com um novo sonho, um novo propósito, que daí seria a gerente da cafeteria, que eles acabam ficando depois de o que na história traz 6 meses depois do desaparecimento da mãe da Velma, né? O Sim. que eu, sei lá, achei bem enche linguiça, eu diria assim, tá pro buraco. E não traz nenhum flashback de como os pais da Velma se conheceram, né? De Eu acho que fato, isso seria um pouquinho, eu acho que isso seria um pouquinho legal colocar na série, o flashback para trazer a descendência, né, deles. Como eles se conheceram, por que que a família era transtornada daquele jeito, o tinha que real. Eu acho é, assim, o ponto real de como que tudo começou. De fato, a Velma, ela era uma criança difícil de lidar, porque a gente vê os flashbacks e a gente entende também que a Daphne não era fácil. os flashbacks, principalmente da Daphne, mostram isso, deles É, na infância. e a gente entende que o flashback da Daphne, ele é real. Não é Sim. um flashback questionável. E tem a questão de os flashbacks sendo um contexto de críticas para o público. E eu achei isso interessante, mas eu acho que, Uma tipo, sátira ao público. qual é o real contexto de necessidade para se fazer isso muitas das vezes? É interessante quando críticas como essa são sobre, mas a personagem ela precisava mostrar uma feminilidade. E aí a personagem precisava estar com roupas diferentes. Eu acho que são pontos É. de crítica que são críticas feitas por nerdolas que estão falando besteira. E que eu acho que são críticas E super válidas. começaram a aparecer mais essas sátiras na série, se eu não me engano, depois do quarto episódio. Porque o primeiro e o segundo episódio, até eu mesmo, eu achei bem
whatever. Tipo assim, não fazia muito sentido. Depois que foi saindo mais, começou a preencher as lacunas, as histórias, mas mesmo assim, começou a ter todo aquele questionamento e a série começou a trazer as respostas, né? E tivemos também algumas referências brasileiras, né? Da questão da tradução. Sim, eu achei isso muito legal. E eu acho que essa questão de criticar o público é uma coisa muito da HBO. No rolê de Arlequina, isso acontece, porque a Arlequina foi muito criticado, mas a gente também precisa lembrar que não necessariamente os episódios foram modificados durante a sua produção, porque a gente já sabia que 10 episódios seriam feitos Sim. para o rolê de Velma. Então, eu acho que já se esperava isso. Voz Meio da minha que a cabeça, temporada tá? piloto, assim, de Velma, né? É, Teve. isso são vozes da minha cabeça. Eu não sei se de fato esses pontos de crítica vieram depois, mas eu acho que isso já estava pré-imaginado desde o início para acontecer ali na história. Sim. Eu acho. Até por causa da questão das notas da crítica, né? Sim, exato. A crítica foi muito pesada desde o início. Desde o primeiro episódio, onde as pessoas elas não estavam felizes e elas não estavam gostando. No primeiro episódio, onde o processo justamente da assombração que você comentou, ele estava sendo muito pesado, o tempo A inteiro toda hora aparecia. parecendo, tava enjoativo. Isso me deixou extremamente incomodado. Porque assim, a gente tem, e aí eu vou trazer o próximo tópico, que seriam os toques de inspiração de Scooby-Doo do Dos passado. desenhos animados para a série. Isso. A gente tem o entendimento de que Scooby-Doo ele vai estar acontecendo ali e ele tem esses pontos de macabro, do quesito de Fantasmagórico. neblina, aquela coisa dos monstros aparecendo, que na verdade não eram monstros de verdade, eram as pessoas que no final do episódio estavam se fantasiando daquela forma para poder aparecer como se fosse fantasmagórico e tal. E aí eu acho que isso se perdeu, porque o processo da hipnose que aconteceu ali com a Velma e com a mãe dela também, meio que ficou banalizado. Ficou 9 episódios e meio. Só por ficar. Só por ficar, né? Isso, sem explicação. 9 episódios e meio. E tudo bem que no episódio que o pai dela aceita que aquilo aconteceu, de fato, de que a mãe ela foi Sequestrado. sequestrada e tudo mais, e ele acredita nela. A hipnose acaba, mas ainda assim foram cenas exaustivas, episódio a episódio, que trouxeram situações que foram extremamente desnecessárias. E, no fim das contas, não fez muito sentido na narrativa da história. E eu acho que isso foi um grande problema, assim, que eles poderiam ter trazido o porquê ou resolvido a situação no episódio 4, 5, em vez de no episódio 6, 7, a gente ter o entendimento de, aquilo era um monte de alucinação e a gente resolveu. Porque Sim. resolveu, entre aspas, uma vez, a gente descobre que não resolveu, e aí resolve de fato episódios depois. Mas a gente acha que aquilo é parte da realidade, mas não é, porque ninguém vê, e a gente sabe que ninguém vê, porque o Norvile ajuda ela, a Daphne ajuda ela, para poder Pai acabar com. dela. E aí, tipo, pra mim, ficou um buraco ali, que aconteceu, mas não era pra estar sendo tão exaustivo a situação dela tá vendo aquelas assombrações e tal. Eu queria saber sua opinião, porque pra mim minha opinião é, as assombrações foram extremamente desnecessárias. E elas acabavam deixando a narrativa cansativa do excesso que teve, sem Sim, explicação. concordo. Não, eu concordo com essa questão de realmente ficou excessivo. Porque a cada passava 2 minutos de frame de série, vinha uma assombração de 1 minuto. Aí, e assim, ia até episódios que se acalmou, aí voltou, e depois se acalmou, aí por fim acabou de vez. E da questão dos toques de inspiração de Scooby-Doo, a gente tem que lembrar que é uma adaptação de uma outra empresa, né? Mas poderiam deixar um pouco mais à vista a questão de que elas não seriam exatamente
já como não seguiam os quadrinhos e nem as séries infantis. Quadrinho? Eu Ah, então eu nunca não sei li se tem quadrinho quadrinho. do Scooby-Doo. Ah, eu não lembro. Mas que as séries de desenho animado e Sim, os beleza. live action. Podia deixar um pouco mais, né, para evitar a crítica, porque realmente é uma adaptação para pessoas, entre aspas, adultas. Mas a questão do. Dá aquela saudade da gente ver o Scooby-Doo, da gente ver mais questão de fantasmas, a perseguição, Pera, né? Tudo aquilo. só para explicar para quem está ouvindo a gente. Scooby-Doo não aparece na série, em momento algum. O único momento que temos um aceno a Scooby-Doo é sobre o projeto Projeto que Scooby. a mãe da Velma está envolvida na investigação. E aí, o nome do projeto é Scooby. Acabou. E Não esse projeto temos. seria transferência de cérebros entre corpos. Sim, não temos cachorros falantes É, na não temos. série. Isso aqui até deixou um pouco. Era para ser uma série de comédia, certo? A comédia em si era no Scooby-Doo e na Salsicha, nos desenhos. Era No eles. salsicha, não na salsicha, amigo. Eu falei, na Salsicha? Você falou na salsicha. Ai, perdão, na Salsicha e o Scooby-Doo. Porque eles sempre eram os alvos, né? Eles De sempre eram piada. usados Do para. alívio cômico, Isso. de Eles fato. sempre, eles sempre eram usados como. Ai, esqueci a palavra. Da questão de algo e. Eles eram. Ai, meu Deus, a Eles palavra eram o tá. alívio cômico da série. Também, só que eles sempre eles ficavam lá como, entre aspas, vítimas pro vilão Ah, eles ir eram a atrás isca. deles. Isso, as iscas. Eles sempre foram as iscas das Ah, animações. eu gostava. Eu também. E esse que era o engraçado. E nisso não teve. Então, tipo assim, não teve tantas opções de alívio cômico para ser para ser introduzido na série. Podia ter mais alguma coisa de. Não em si o Scooby-Doo, mas algum outro animal, algum outro cachorro. Gata, o alívio cômico era o rolê que estava acontecendo de crítica. Eu não vou É, dizer foi só sátiras. pesada, mas as críticas que estavam surgindo em relação às pessoas que estavam ali. Porque eu acho assim, o que eles estavam vendo como sendo uma comédia ácida se tornou uma piada ácida que não foi tão Uma engraçada. comedinha. Não, é tipo aquele formato de comédia que a gente tá só criticando o outro, mas a gente não Sim, tem o senso de piada. Tiveram momentos engraçados? Tiveram. Vários. Mas a questão é, muitas das vezes eu acho que se perdeu o contexto de a piada ficar tipo uma piada tranquilinha. Que a gente vai fazer piada da situação e vai dar risada. E ficava uma crítica social que não se tornava engraçado o formato como era passado. O contexto da sim, narrativa. verdade. Bem, então vamos para o próximo tópico, amigo, que seria a questão de nova temporada ou renovação em notas. E vai ter nova temporada, gata. Então, ficou. No último episódio tem aquela questão em aberto sobre os fantasmas. Que o xerife morre por, entre aspas, um fantasma. Amigo, o Mas eu acredito que não. fantasma. Eu acho que é muito difícil ter uma renovação por questão das notas. Netflix tá aí para provar que várias séries que foram de sucesso acabaram antes do final real. E Amigo, mas a Netflix é uma exceção, porque olha. Ai, gente, eu tô com uma raiva dessa plataforma de streaming, porque vocês não têm noção, gente. É tanta série boa, podia ter uma habla, continuação boa gata. final, e tá lá, cancelada. Confirma a série, passa 2 meses, nem começaram as produções, cancela aquela porra. Enquanto isso, tem a porra, eu vou criticar mesmo, tem a porra de Elite lá, com, sem nenhum, como é que. Ai, até fugiu a Mas palavra, você fiquei tá nervosa brava? agora. Fiquei nervosa. Você tá Tô brava? bravo. Tô. Fica não, Elite não gata. tem mais roteiro, gente. E tá lá, já tá na 28ª, nona Deviam me temporada. contratar, tá vendo? Pra poder fazer um roteiro Gente, lindo. não tem mais roteiro e tá lá continuando enquanto séries maravilhosas. Tipo, exemplos, The Society. Qual foi a outra recente que foi cancelada? Que eu não me recordo agora o nome. Mas Não tem vou muitas séries falar, não boas vou emitir opiniões. Eu quero ver que são você que é o canceladas. tal. Gente, pode vir no meu Twitter, no meu Instagram me xingar, mas essa é a minha opinião, gente.
Por mim, Elite já teria acabado. Eu nem assisto Elite. Eu Porque nunca eu nem assisti a vi. primeira temporada com episódios sortidos e ficou por lá, porque eu não gostei. Não me chama Amigo, nunca atenção. nem vi Elite. Não me chama atenção. Não perca seu tempo, amigo. Enquanto as séries podiam ser boas, foram canceladas. Que nem então, seu site tinha De a fato. questão de um casal gay, que tinha representatividade LGBT e representatividade PCD, porque um dos My First participantes Kill. era. My First Kill, que, tipo, era uma série que assim, o final foi ruim, foi. Mas My First Kill tinha muito, muito, muito potencial para trazer uma série que teria contexto lésbico muito bom e super Sim, fofinho, porque o contexto da série foi muito bom. E eu não vi público lésbico comentando sobre. E não chegou no público lésbico. E me dá sim. muita tristeza. Porque eu vejo, tipo, dos grupos que a gente tá em comum, eu trazia assim, gente, vocês viram My First Kill? Não. Ai, Cri, não cri, cri, sabia que cri. essa série tinha saído. E tudo bem que é um grupo pequeno, quando a gente compara no Brasil, mas, velho, ali, contextos LGBTs de séries e filmes, Falam mas solto e deveriam ser exato. falados mais, né? Exatamente, a gente não vê isso acontecendo. E aí eu fico com um pouco de receio também aqui de comentar sobre Velma em certos momentos, porque imagina se, tipo, Velma. Eu acho que Velma teve uma boa divulgação, porque eu vejo que bastante gente comentou Tem. antes da série sair que Velma, ela era uma garota lésbica e que isso ia aparecer na série da HBO. É. Mas eu também penso que o formato da série, ele foi muito crítico em certos pontos, mas a crítica não foi uma crítica feita com leveza. Foi uma crítica feita de tipo, vamos criticar o público específico dali, de formatos de crítica específicos. De nerdolas específicos, né? Que já estavam enchendo o saco da HBO. Ela falou: preciso de uma série para mim lançar essas críticas como uma resposta. Não Pronto, pegou funcionou, a Velma que amigo. estava lá nos próximas séries ser produzidas. Ah, vai ser essa daqui mesmo? Vou usar ela para responder todos esses e-mails de nerdolas chatos. Pronto. Foi isso, só pode. Não funcionou. Pois É é. sobre isso. E tá tudo bem. Mas eu acho assim, as críticas sociais que vieram, algumas eu achei válidas. Outras eu achei que foram sem necessidade de formato como foi posto. E em todas eu acho que a forma da entrega ela precisaria ser melhorada. Não porque a gente tem que fazer um grande desenvolvimento para entregar essa piada, mas para que todo mundo entenda quais são os pontos de crítica, eu acho que é essencial que a gente pense como que a pessoa que está sendo criticada ela possa rir com a gente. Com a gente, eu tô falando no lugar de quem está escrevendo, tá? Sim. Porque críticas vão ser para todos, mas algumas foram específicas para certos grupos. E aí eu acho que a gente tem que sempre pensar quando a gente está escrevendo, como que as pessoas que estão sendo criticadas vão rir junto, porque tem gente que não vai levar na graça. Como que vai chegar essa crítica à pessoa que vai ser criticada, né? Isso De que forma que ela vai tem que ser interpretar? sutil, mas um sutil que vai dar alfinetada no ponto certo. Tinham que ter contratado drag queens para poder falar na série e dar os shades Dar os direito, fechos. os feixes icônicos. Eu acho que a gente já falou o suficiente. Você tem mais alguma coisa para falar? Porque a gente já criticou, já macetou Não, vários amigo, eu pontos da já HBO. aliviei aquilo que eu tinha pra falar. Eu vou deixar para o próximo episódio que a gente vai gravar de Young Ô, Royals. Que daí gata, eu vou ter não, que. joga agora o Não, amigo, eu, vou- início. eu, eu tenho que pensar, eu tenho que refrescar a memória agora para poder aguentar você reclamando da primeira temporada. Você vai me apertar, eu vou falar super mal de Young Girls. Gata, você pode agora estar criticando, porque o espaço está aberto para você criticar e dar elogios à Velma. Porque merece elogio, sim. Que trouxe casal sapatão, porque trouxe mais de um casal, trouxe representatividade LGBT como um todo. E eu acho isso muito legal. Trouxe uma quebra de parâmetros nas questões das animações, das adaptações, porque ali foi uma quebra de parâmetro muito grande. Sim.
Temos críticas em relação a como foi feito? Temos sim. Mas o problema Porque é poderia ser que, melhorado. exato, e não são problemas assim enormes. A gente pode ver formas muito singelas de melhoria que podem dar muito certo, tá? Preciso dizer isso. Não são problemas que vão acabar com a série, ela precisa ser cancelada. Não. São coisas assim que, se na próxima temporada tiver um toque diferenciado, maravilhoso. Trazendo, por exemplo, o carro do filme É a máquina Mistério, mistério, porque que o Fred não. compra a vanzinha e Sim, traz as pinturas se referindo, né? Caso tenha uma nova temporada, eu vou ficar muito feliz se trazer, né, a Máquina Mistério e eles se resolvendo, porque no último episódio teve uma intriga entre eles, e se eles se uhum. resolver e formar um grupo legal, né, vai ficar Encontrar um top. cachorro, fazer o projeto Scooby, botar um cérebro no Sim. Ah, cachorro, meu Deus! faz sentido sim, porque a Nossa, gente amigo, o precisa que plot o Scooby twist! fale. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Meu Deus, o plot twist. Será que esse é todo a estrutura da série para a série? Será que é só Porque a em primeira temporada humanos só não uma preparação? funciona, mas funciona em quem? Em cachorros. Ó. Gente, Não esse é o estou dizendo para plot, fazer isso com cachorros, viu? Estou dizendo que no formato de Scooby-Doo isso funcionaria. né? Tá, vamos agora Amigo, pro. agora eu tenho uma pergunta para você. Você pode trazer para nós as notas do Tomatoes, Ah, da posso? crítica? Ia falar agora. É, Rotten Tomatoes, a gente tem notas extremamente baixas, eu preciso deixar isso aqui dito, É. que o público Até deu porque nós dois criticamos bastante, né? Então, imagina a crítica, entre aspas, especialista, né? caos. Mas, assim, a porcentagem da audiência de score, no caso de nota, foi de 7% e do tometômetro foi de 42%. Então, a série não foi muito bem vista pela crítica, e inclusive pela crítica do público, e isso é um ponto bastante preocupante para uma continuidade de série, mas isso também não quer dizer muita coisa quando a gente compara, por exemplo, com a Netflix da vida, então nunca se sabe do futuro. E já no Filmou, que é uma crítica mais povo, que a gente vê, tipo, as pessoas que estão assistindo dando nota, lá no Filmou a gente tem uma nota de 2,1. Então, a nota de Velma não foi muito boa, mas a gente traz aqui no podcast por quê? Porque temos rolês LGBTs e temos LGBTs positivos. Então, eu acho que vai dar bom. Inclusive, acho que para a segunda temporada, Fred pode vir aí com uma vibe assim de tipo bissexual, pega o Eu macho. pensei nisso. Uma questão mais good vibes, Sim, com se já muita botou sexualidade, Daphne. explorando novas sexualidades. Gata, você já botou Daphne? Eu ia falar Gaffney. Você já botou Daphne como uma mulher que pega outras mulheres? Eu super É, acho que podem fazer isso também com o Fred. Fred. Eu Ia falar acho. o Valmo. Voldemort é. Queria o Voldemort ser bonita assim. Mas é padrão, então eu não vejo a menor graça. Enfim, Amigo, vamos falar dos nossos. Eu só tô te interrompendo aqui. Vamos falar vai, dos nossos gata. crushes, dos nossos ranços, para Isso, finalizar? isso é porque ele tá animado pra poder ir pro próximo episódio já. Eu tô vendo tudo. Mentira. Tudo! Mas vai, diz Você qual tem que é o escrever seu o roteiro crush. ainda. Não, Meu Deus. gata, vai dar tudo certo. Você vai ver, vai dar tudo certo. Mas sim, eu digo quais são meus crushes de ranço. Meu ranço, eu acho que vai pra família Jones, que é a família do Fred. E Concordo. eu Eu penso também. muito do crush sendo na Daphne. A Daphne passou muito perrengue. A gente não falou muito sobre como foi o formato da família dela. E eu acho que a família Vamos deixar para biológica pessoas dela. descobrirem, né? Não vale a pena, acho que, de conversar muito sobre isso aqui. Mas a Daphne é definitivamente um crush fodástico que eu tenho nessa. Aham. E eu gostei muito em certos pontos da Didi.
que é a pessoa que fica com o Norvile. Mas ela tem um pouco da pegada Poxa, amigo, de. você deu Ctrl+C, Ctrl+V nos meus crushes e ranços? Ah, me É isso? poupe. Nem sabia quais eram seus. A gente tem vibes parecidas. A gente fala assim. Né? Mas sim, a Gigi, eu acho que ela foi muito na questão de problemas que eu tive com ela. Eu acho que ela teve muita questão de ter um pouco do ranço que se tem da Velma, mas também ela tem muito quesito de que ela ama o Norvile. E eu acho que é legal esse ponto do romance com o Norvile. Mesmo achando que em certos momentos ela dá uma pesada naquele quesito de estou aqui, mas eu quero que você seja meu capacho. Eu acho que isso Sim. é péssimo. Péssimo no relacionamento. Então, vamos lá. Organizando as falas. Daphne definitivamente sendo um crush. A família do. A família Do do Fred, a Fred, família a família Jones. Jones, sendo um processo de ranço total, e a Gigi ficaria com um meio termo em ambos os rolês. Ela tá com um pezinho em cada lado. Se duvidar, a gente pode também adicionar a Velma em ranço, tá? Deixa aqui dito, porque ela não ajudou. E as gostosas também, no processinho de. Elas estão mais pra ranço do que pra crush na questão do episódio sobre feminismo, né? Ô, gata, as gostosas, eu nem faço questão de comentar. É que nem eu falando de Love, Amores Múltiplos de Três, da Amazon Prime. O cara que foi denominado como hétero sigiloso não merece nem tempo de tela. Porque cansada. Eu tô cansada. A mesma Cheia de coisa com as sigilo, gente. gostosas. A internet tá aí, né? Falta hora e foda-se. Os cérebros não merecem nem ser comentado. Não, Essas sério, não. coisas assim, não merecem minha atenção. É barril, né? Amo! Tá usando os termos de Salvador, eu gosto assim. Gente, esse barulhinho que eu fiz foi com a boca, tá? Não é peido, não, tá? Só pra Nem tinha deixar. escutado. Só deixar um OBS aqui. Vai, amigo. Maceta. Quem que você acha que é crush e... Amigo, você, como eu falei, você deu Ctrl+C, Ctrl+V nos meus. Eu nem tinha mandado foto dos Discorre! meus pra você e você deu. Discorre! Tá? Olha ela, tô ficando bêbado. Discorre sobre. Não, fala sobre. O que que você achou de cada um? Ah, amigo, a Daphne é meu crush supremo, além porque ela ser bonita, né? Achei ela muito bonitinha. A série, o formato do desenho. Uma mulher zona da porra, que corre atrás das coisas que ela quer. Mesmo se envolvendo com coisa pesada, ela corre atrás para ir atrás dos pais biológicos. Aceita muito bem a questão de ela ser filha de mães lésbicas, adotivas. Não tem aquele rolê de não gosto, não curto. Até porque ela tem o pezinho no vale também, Não né? vamos problematizar que eu vou trazer aqui meia hora de fala, viu, gata? Mas vai, continua. E daí eu tenho como ranço a família Jones, no geral. Até porque primeiro traz o pai do Fred como um vilão assim na vida do Fred, sendo bastante machista, mas depois a gente descobre que na verdade é a mãe do Fred que é uma puta desgraçada. Cara, bitch, bitch. E eu tenho também um crush na Gigi na questão de como ela tratou inicialmente o Norvile, mas depois ela destrata e desfaz. E porque eu achei ela bem bonitinha. Pegaria. Não. Amigo, a gente esqueceu de alguma coisa. De quê? De uma coisa, quer dizer. A gente esqueceu de dar a nossa nota pra série. Pode dar. Ai, amigo, eu dou 6 de Peraí, 10. peraí, peraí. Antes de tudo, vocês estão vendo, né? Que ele já tá soltíssimo. Por isso que eu falo, já pode virar a pessoa que vai ficar no meu lugar para poder fazer o rolê de tipo questionamento, mediação, porque já sabe de tudo, já sabe tudo que tá aqui na minha cabecinha, tá vendo? Eu digo, eu escolho as pessoas certas. Ó, tô botando você lá em cima, viu? Vai, fala. Adoro, amigo. Mas então, a minha nota da série eu dou um 6 de 10. Pra dar um. Você tá bom, hein? Você tá Tá. assim, tipo,
E qual a sua nota, amigo, entre 0 e 10? Eu daria um 6, 7, 6,5, vai. 6 e 7, 6,5 de 10. Mas também tá boa a nota, né? Não, Porque a assim, gente tem esperança, né, amigo? A gente tem esperança. eu ia comentar uma coisa que eu vou deixar quieta. Eu acho que a nota, ela pode melhorar numa segunda temporada. Tem Com certeza. potencial. A história tem potencial. Espero que a gente dê uma melhorada. Depois que eu publicar esse episódio, eu vou enviar por e-mail esse episódio para a HBO para eles dar uma Por repensada. favor, gata, por favor, faz isso. Falar, ó, Olha, temos aqui um episódio podcast onde a gente traz algumas críticas, algumas sugestões para vocês poderem repensar na questão do roteiro e quem sabe abrir uma enquete no Twitter ou no Instagram eu vou ficar no sobre seu pé para possibilidades. você cumprir isso, viu? Para você Ah, tá fazer bom. postagem no seu Instagram, marcando HBO. Olha, a gente fez um episódio. Você vai fazer? Eu Tá bom. duvido. Eu vou ficar no seu pé. Eu tô te dizendo isso agora. Você não tenha dúvida que eu vou ficar no seu pé. Mas sim, eu preciso fazer a finalização do episódio. Então, Então vamos eu lá. já tô pirado. Tô pirado já. Que. Velma me tirou do sério. Mas tudo bem. Gente, eu quero dizer que se vocês quiserem ouvir mais episódios como esse, lá no podcast, se joguem no anchor.fm/Pavor Me Leve, que lá tem vários episódios, inclusive tem vários episódios com o Guilherme, que estamos Verdade. falando de séries. A gente começou a falar mal hoje, mas antes a gente falava bem das coisas, tá? A gente falava muito bem das coisas. Prometemos que a gente falava bem. E aí, temos aí um Exato, episódio com eu a minha prometo. participação de Headstopper e foi Love Victor, né? Love Victor, E exatamente. Love Victor. E aí a gente conversou coisas muito positivas sobre ambas as séries. Mas hoje foi um dia que a gente estava macetando tudo. Então tá tudo bem. Se vocês quiserem ouvir outros como esse, vão lá no podcast. Se vocês quiserem deixar indicações para serem faladas aqui, por favor, me mandem, porque ultimamente o episódio não, o podcast tá parado, porque eu tô tendo muita dificuldade de encontrar conteúdo LGBT que seja de final feliz. Então, está sendo barril. Realmente, Por tá favor, tendo muita me dificuldade, até ajude. no grupo que a gente tá em comum, pra gente localizar e falar. Sim, Tem muita série que o pessoal não conhece, muita série que tá saindo agora, não tem alcance. exato. E aí, peço para vocês que, se vocês quiserem seguir, podem me seguir no Anchor ou no Instagram, no arroba, me confundi toda, no arroba Dani Batista 2 e Guilherme, deixa aí seu de novo. Arroba Gui underline Becker, underline, underline. Tô lá. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui com a gente até agora, no final do episódio. Gui, se jogue para deixar o rolê finalizações, que temos menos de um minuto. Vai. Gente, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero encontrar vocês em próximos episódios. Durmam com a Gaga e tenham uma benção de Rihanna. Rihanna. Amo. Hoje tem Super Bowl e é isso. Um beijo no colo de vocês. Até os próximos episódios. Até mais e Tchau, tchau. gente. Fui.